Boa noite, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo de Leon Santos. Estamos em mais uma videoaula aqui do nosso canal AD Bom Refúgio Olho d'Água. Um canal onde você vai aprender algo da parte do Senhor, nada além do que está na Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os teus amigos para que o canal só venha a crescer, tá bom? O canal venha nós possamos propagar e divulgar a palavra do Senhor a cada dia que passa, que mais pessoas venham ser atingidas, tá bom? Precisamos atingir uma meta de 1000 inscritos e ainda estamos aí na batalha, na caminhada. Então, que se você gostar do vídeo, você dá um like, compartilha. Se você tem uma sugestão também de assunto, deixa lá nos comentários, que nós vamos estar tratando daquilo que você tem dúvida. Tenha certeza que nós vamos tirar a tua dúvida na luz da palavra, tá bom? Em tempos de pandemia, em tempos de lutas, de batalhas, em tempos difíceis, nós temos ouvido muitas vozes, ouvido muitos conselhos, ouvido muitas conversas, né? E nós vamos aprender hoje acerca dessas coisas, acerca de voz. Que voz nós estamos ouvindo? Qual é a voz que nós estamos dando ouvido, que nós estamos dando importância, né? E ao longo deste vídeo nós vamos ver também que algumas vozes ela vêm ao nosso encontro e nós temos que saber discernir e ter a sabedoria de tomar decisões de acordo com quando nós vamos ouvindo as vozes que vêm ao nosso ouvido falar. Então, pela primeiro ponto, primeiro tipo de voz que nós vamos ver é a voz da tentação. É isso mesmo. A voz da tentação. Gênesis capítulo 3, versículo de número 4. Vou abrir a minha Bíblia agora com vocês. Se você não puder abrir, você note. E depois você confere aí na sua Bíblia o que nós vamos falando aqui. Gênesis capítulo 3, versículo de número 4. Olha só o que a palavra diz. Então a serpente disse à mulher, a Eva, né? Certamente não morrereis. Olha só, você conhece a história, né? Deus colocou Adão e colocou a Eva lá no Éden, e o único mandamento que eles tinham era de não comer da árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal. Então a serpente, conversando ali com Eva, teve um momento que ela disse, não, a gente não pode comer nem tocar naquele fruto. Aí a serpente vai e diz, mas o que foi que Deus falou? Ele falou que vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer. Então aquilo ali foi uma tentação para Eva, né? Então quantas vezes também nós somos tentados por essas vozes? Não, faça tal coisa que ninguém está vendo, não vai acontecer nada com você. Tal coisa você vai fazer, ninguém vai ficar sabendo. Então fica em segredo, ninguém vai saber, mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o profundo e o escondido. Então, quem conversa com serpente, coloca defeito até no paraíso. Amém? Quem conversa com serpente, quem dá ouvido à cobra, coloca defeito até no paraíso. Então, essa é a primeira voz, a voz da tentação. Você tem que saber e entender uma coisa. Se não vem de Deus, não é para você fazer. Não é correto, não é certo você dar ouvido à tentação. Somos tentados a toda hora, a todo momento, a todo segundo, a fazermos coisas que vai desagradar ao nosso Deus. Então, preste bem atenção e tenha atenção a que voz você tem dado ouvido nesses últimos dias. A segunda voz que nós vamos pensar aqui um pouco, é a voz da multidão. É isso mesmo, a voz da multidão. Êxodo capítulo 23, versículo de número 2.
Êxodo, o livro do Êxodo vem logo depois do livro do Gênesis. Êxodo quer dizer livro da saída, a saída do povo da escravidão do Egito para a terra prometida. Então, Êxodo capítulo 23, versículo de número 2, vamos ver o que a palavra vai nos dizer acerca dessas coisas. Êxodo capítulo 23, versículo de número 2, olha só o que a palavra diz. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Então você não pode se acompanhar com a multidão só porque é um número maior. Nem sempre, como nós ouvimos a voz do povo, é a voz de Deus. Nem sempre o povo está agindo de forma correta. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria está correta. Muitas vezes nós vamos ser injustos com alguém porque estamos achando que a maioria está certa. Muitas vezes nós julgamos alguma pessoa, muitas vezes nós falamos alguma coisa porque ouvimos pessoas falando, a multidão falando alguma coisa e nós acompanhamos, impulsionados pela multidão, pela quantidade de pessoas que estão falando. Então nós vamos fazer também o que aquelas pessoas estão fazendo. O caso da mulher adúltera que nós vimos nas aulas passadas. Aquela multidão queria apedrejar aquela mulher. Que a lei mandava apedrejar aquela mulher que fosse apanhada no próprio ato do adultério. Mas a multidão veio até Jesus para que Jesus condenasse aquela mulher. Mas Jesus não se deixou levar pela multidão. Jesus quebrou a força da multidão quando ele se agachou, quando ele riscou no chão, ele pensou e disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não somos nada, não somos ninguém, não fomos instituídos juízes da vida de ninguém, nem para julgar, nem para condenar, nem para também salvar. Nós temos que procurar nos examinar, como a palavra diz, para que nós possamos a cada dia buscar a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a voz da multidão, muitas vezes, ela não está certa. Muitas vezes ela não está correta. A porta larga é para muitos. Então veja só, a multidão ela entra pela porta larga. Aqueles que ouvem a voz da multidão, muitas vezes ele acaba entrando pela porta larga sem perceber. Por quê? Porque está sendo impulsionado por pessoas que às vezes estão até com má intenção, não tem nem o interesse de fazer justiça. E você simplesmente acompanha porque você acha que a multidão está certa. Então, muitas vezes agimos de forma errada para com o nosso irmão, porque a maioria está falando alguma coisa, mas nem sempre a maioria tem razão, como nós vimos, acabamos de ouvir no caso da mulher adúltera. Então, quem ouve a voz de Deus, anda anda de contramão, vamos dizer assim. Quem ouve a voz de Deus anda na contramão daquilo que está acontecendo. Foi o que Jesus fez no caso da mulher adúltera. A terceira voz que nós vamos ouvir agora é a voz do medo. A voz do medo. Mateus capítulo 14, versículo de número 30. Vamos lá. Novo Testamento. Mateus capítulo 14, versículo de número 30. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 14, versículo 30. Vamos ver o que a palavra nos diz acerca da voz do medo. Nada fora da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Amém? Mateus capítulo 14, versículo de número 30. Passemos a ler. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aqui você conhece muito bem. Aqui é o apóstolo Pedro
quando Jesus chamou ele para caminhar sobre as águas, o apóstolo Pedro viveu essa experiência, viveu esse sobrenatural, onde ele caminhou sobre as águas na tempestade, mas dado o momento, Pedro começou a olhar, começou a ouvir os trovões, os relâmpagos, o barulho do vento, o barulho do mar. Então Pedro deu ouvido à voz do medo. E o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Por quê? Porque Pedro ouviu a voz do medo. Quantas vezes eu e você somos impedidos de tomarmos atitudes certas, sabemos que a atitude é correta, mas por medo de fazer, nós não fazemos, nós não tomamos a atitude correta, a atitude certa a ser tomada. Por quê? Porque damos ouvido à voz do medo. Por exemplo, você que quer abrir o seu próprio negócio, você que quer trabalhar por conta própria, mas vai vir uma pessoa ou vai vir outra que vai dizer isso não vai dar certo, você vai ter prejuízo, não faça isso, você vai quebrar a cara. Então você vai dar ouvido à voz do medo. Aquela pessoa está colocando medo, muitas vezes está até sendo usada por forças sobrenaturais, por espíritos imundos que querem impedir a tua prosperidade, querem impedir a tua vida de andar. E muitas vezes a pessoa também não tem o discernimento, a sensibilidade que você está tendo de querer fazer algo mais em benefício da tua própria vida, e a pessoa não entende, então ela vem tipo querendo dar um conselho do bem para você. Tipo quando Jesus falou que era necessário que ele fosse crucificado, que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse entregue aos gentios, aos pecadores, e lá ele fosse humilhado, fosse espancado, né? Ele fosse açoitado e fosse crucificado, e consequentemente ele morresse. Então o apóstolo Pedro, sem o discernimento, sem a sensibilidade do momento, Pedro começa a falar: Senhor, estás com a mente muito doentia, estás perturbado, larga a mão dessa ideia de cruz. Isso não vai acontecer com o Senhor. Tem misericórdia do Senhor mesmo. Tem misericórdia de ti mesmo. Isso não vai te acontecer. Então, Pedro, de uma forma sem o discernimento, sem entender o que os planos de Deus, ele começou a repreender Jesus de uma forma que nem ele mesmo estava entendendo. Então, o medo nos inibe, nos detém a fazer coisas certas, e sabemos que é certa, mas não fazemos porque damos ouvido à voz do medo. A terceira, então medo, para concluir a voz do medo, o medo é o contrário da fé. A fé você vai, mesmo sem saber o que vai acontecer, você vai e faz crendo que vai dar certo, crendo na promessa que Deus tem para a tua vida. Amém? A voz da ganância. Nós vamos pensar agora acerca da voz da ganância. Marcos capítulo 10, versículo de número 21. Vamos passar algumas páginas, vamos ver o que a palavra nos diz. Marcos capítulo 10, versículo de número 21. Vamos ouvir alguma coisa sobre a voz da ganância. Marcos, vamos lá, capítulo 10, versículo de número 21. Estou abrindo aqui a minha Bíblia e vamos ler o que a palavra nos diz. Marcos capítulo 10, versículo 21. E diz o seguinte: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Texto bastante conhecido, o jovem rico, um homem que chegou diante do Senhor Jesus e falou assim: Bom mestre, que tenho que fazer para dar a salvação ou para ser salvo? Jesus olha para ele e diz: Porque me chamas bom, verdadeiramente bom é Deus. Então, só fugir um pouquinho aqui do assunto da voz da ganância. O seguinte:
Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ninguém vai herdar o reino porque é bom. Deus não vai olhar para você de uma forma diferente porque você acha que você é bom, porque você dá esmolas, porque você faz isso ou aquilo, caridade, enfim. Porque Jesus falou, porque me chamas bom, verdadeiramente bom é Deus. Aí Jesus vai e fala, você tem que guardar os mandamentos para ser salvo. E ele fala, e ele vai e diz, desde pequeno tenho guardado os mandamentos. Então, Jesus vai e diz, então te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Então aquele homem na hora, ele ouviu a voz da ganância. Ele disse, não, eu tenho muitas coisas, eu possuo muitos bens, muitas propriedades, eu sou um homem rico, eu não posso pegar tudo que eu tenho e dar aos pobres. Então, quantas vezes também nós somos impedidos até de herdar a salvação mesmo, vamos falar assim bem profundamente, porque muitas vezes nós não queremos abrir mão de coisas materiais que nós temos. Muitas vezes Deus tem algo maior para a tua vida, para te entregar. Mas deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi na minha caminhada. Você não recebe nada de mão fechada. E o que você tem, o pouco que você tem, você está segurando na sua mão. Mas se você abrir a sua mão, abrir mão do que você tem, tenha certeza que o que Jesus falou a este jovem vai se cumprir na tua vida. Jesus falou assim, aquele que tem deixado pai, mãe, filho, filha, fazenda, tudo quanto tem por amor de mim e do Evangelho, herdará ainda nesta vida, neste século, 100 vezes mais, e no século futuro, a vida eterna. Então, muitas vezes nós somos gananciosos, queremos as coisas só para a gente. Não queremos abrir mão do que nós temos. Não queremos abrir mão até para abençoar e não entendemos que Deus tem algo melhor. Deus quer tirar da nossa mão, abrir a nossa mão para colocar algo maior em nossas mãos. Mas, irmão, nós vamos ter 100 mães, 100 pais, 100 casa e tudo. Lógico, quantos irmãos nós temos hoje? Quantas mães nós temos hoje orando por nós? Quantos pais nós temos hoje? Quantas casas nós podemos ir, nós podemos andar, casas que ninguém queria que a gente fosse, e hoje as pessoas nos recebem de braços abertos. Então, quando nós não ouvimos a voz da ganância e ouvimos os conselhos que Deus tem para nossas vidas, tenha certeza que Deus tem algo muito maior para dar, para te abençoar. Deus está pronto para te abençoar. Basta que você abra a sua mão para você receber o que você tem, que Deus tem preparado para você. Vamos ouvir agora a voz da fofoca. Também existe a voz da fofoca. Levítico capítulo 19, versículo de número 16. Levítico capítulo de número 19, versículo de número 16. Deuteronômio. Você vai passar Êxodo, Números e depois o livro de Levítico. Êxodo, estou no Êxodo, Números e vamos encontrar o livro de Levítico antes do livro de Números. Êxodo, Levítico, capítulo 19, versículo de número 16, a voz da fofoca. Olha só, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. O próprio Deus falando, o próprio Deus dizendo, não andarás como mexeriqueiro. A pessoa ouve a voz da fofoca e propaga a fofoca. A pessoa às vezes não sabe nem o que aconteceu, porque escutou que alguém falou e já sai divulgando, sem saber nem a veracidade dos fatos, se isso realmente é verdade. Mas Deus está falando na sua palavra, que nós não devemos andar como mexeriqueiros, como pessoas fofoqueiras. Meu irmão, quer falar de alguém? Vamos falar de Deus, vamos falar das maravilhas que Deus fez, faz e ainda vai fazer. Quer falar de alguém, da vida de alguém? Vamos falar da vida de Jesus, porque ele sim tem assunto. Vamos ter assunto para falar da vida de Jesus, e eu e você vamos ser edificados através da vida do meu e do teu Salvador, Jesus Cristo. Provérbios capítulo 16, se não me falha a memória, acho também no versículo 16, que diz que existem 7 coisas que Deus abomina.
E uma delas é quem causa contenda entre irmãos, né? Quem causa fofoca, o fofoqueiro, é aquele que Deus não gosta, Deus não se agrada dessas coisas. Porque muitas vezes a conversa de uma fofoca você pode matar uma vida, você pode acabar com a vida espiritual de uma pessoa. Então é por isso que Deus não se agrada dessas coisas. Se não me falha a memória, é no 6, Provérbios 6, deixa eu achar aqui, o versículo de número, olha só, 19, Provérbios 6, 19, diz assim, ó, e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Está na palavra, Deus não gosta, Deus não se agrada de quem semeia, de quem dissemina fofoca no meio, principalmente no meio do povo dele. Amém? Então, a voz do desânimo. Nós vamos ouvir agora a voz do desânimo. Também existe a voz do desânimo. Pessoas muitas vezes vêm falar coisas a você para você ficar desanimado. Mas olha o que diz Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Vou procurar na Bíblia com você. Observe que eu estou com a minha Bíblia na mão, procurando também capítulo a capítulo, versículo a versículo com você neste vídeo. Josué, capítulo de número 1, o versículo de número 9. Olha só, o livro de Josué está aqui depois de Deuteronômio. Olha só, antes do livro de Juízes. Então, Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Olha o que a Bíblia nos diz. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Nessa situação, Josué tinha perdido o seu mentor, tinha perdido o seu líder, tinha perdido o seu guia. Moisés aqui era morto. Então, Josué, quando soube que Moisés estava morto, Josué se entristeceu. Então, quantas vezes também nós vemos nossos sonhos mortos? Quantas vezes também nós vemos pessoas que nós nos espelhávamos nela, nós nos agradávamos pela vida dela, se afastar de nós, ou até mesmo partir para a glória. E nos entristecemos, mas Deus está dizendo, não te mandei eu, sou eu quem estou te mandando. Apenas se esforce e tenha bom ânimo, e você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Então, vamos ver agora a voz do comodismo. Né? Muitas vezes também se acomodamos. O livro do profeta Ageu, capítulo 1, vai falar acerca dessas coisas. Né? Quando o povo estava disperso, o povo não estava mais nem aí para a casa de Deus, o povo se acomodou de uma forma tal que Deus usou o profeta Ageu para dizer, vocês plantam muito, vocês almejam muita coisa, mas colhem pouco. E o pouco que vocês recebem, parece que vocês receberam num saco furado, porque o pouco que vocês conseguem levar para casa, eu soprei, por causa da minha casa que está vazia. Então, muitas vezes, nós também se acomodamos. Nós deixamos de ir à casa de Deus, nós deixamos de acompanhar um vídeo como esse, nós deixamos de acompanhar um culto online para estar fazendo outro tipo de coisa. Não estamos dando prioridade à palavra de Deus. Não, é porque é o irmão fulano que vai pregar, ou porque é o irmão ciclano. Não vou ouvir não. Se fosse tal pessoa, mas tendo uma coisa, Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Deus fala com quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele usa cada um de nós para falar aos nossos corações. Amém? Então, nós vimos hoje a voz da tentação. Nós ouvimos hoje a voz da multidão, a voz do medo, a voz da ganância, a voz da fofoca e a voz do comodismo. Tenha certeza de uma coisa, se você deixar de ouvir essas vozes que nós aprendemos hoje e você der ouvido à voz de Deus, tenha certeza de uma coisa, você vai ser encaminhado para a tua vitória, você vai ser encaminhado, você vai
trilhar um caminho de vitória para a tua vida. E tenha certeza de uma coisa, Deus tem preparado coisas grandes para mim e para você. Basta só que nós tenhamos ânimo, que nós nos esforcemos. Os dias são maus, os dias não estão fáceis. Nós estamos vendo coisas absurdas acontecendo no meio cristão, na igreja, mas nós não devemos olhar para essas coisas. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sem a santificação é impossível você ver o reino de Deus. Amém? Então vamos parar de dar ouvido a essas coisas, de propagar fofoca, de ouvir coisas que não vão edificar a nossa vida. E vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Essa sim vai te encaminhar para um bom caminho. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que você compartilhe, que você se inscreva, ative o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que chegar. Deixe também aí tua sugestão de assunto nos comentários. Nós vamos estar lendo e vamos estar tratando do assunto que você tem dúvida. Nós queremos passar adiante aquilo que nós temos aprendido. Amém? AD Bom Refúgio, aqui da congregação de Olho d'Água. Este canal não é para divulgar o meu nome, nem o nome da igreja, mas sim para divulgar a palavra e o nome de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e viva sempre Ele, o Senhor Jesus.